qual o limite da multa que pode ser aplicada por descumprimento de obrigação acessória? Suponhamos que um determinado sujeito passivo que deveria portar uma nota fiscal durante o transporte ou armazenagem de uma determinada mercadoria não o faz e, de repente, chega a autoridade fazendária e autua o sujeito passivo, arbitrando ali uma multa por descumprimento de obrigação acessória, ainda que o tributo esteja recolhido. Tema 487 do STF tenta responder isso desde 2011 e parece que agora em novembro nós estamos chegando de fato em algum lugar e já tendo parâmetros que podem ser fixados a partir de 3 principais linhas argumentativas que nós vamos explorar nesse vídeo. Meu nome é Pedro, sou advogado, atuante em direito tributário. Nesse canal você aprende mais um pouco sobre direito tributário e acompanha o que está acontecendo. Então já deixa seu like no vídeo e considere se inscrever no canal. Bom, vamos aqui para nosso tema de hoje, tema 487, caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente do dever instrumental. Deixa eu explicar para vocês aqui em termos bem práticos. O caráter confiscatório, nós estamos tratando aqui na Constituição, no artigo 150, que trata das limitações do poder de tributar. No 150, inciso 4, nós temos utilizar tributos com efeito confiscatório. Quando a gente lê o caput, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a utilização do tributo com efeito confiscatório. Para entender melhor o que seria o efeito confiscatório, é quando a invasão ao nosso patrimônio, porque o Estado ele tem poder de invadir o nosso patrimônio legalmente. Utilizando de ferramentas, em tese, legais, ele invade o nosso patrimônio mais do que deveria e acaba ali utilizando de tributos ou de outros mecanismos para poder pegar mais dinheiro para os seus cofres, de uma maneira que o nosso patrimônio é dilapidado de uma forma com que fere aquilo que seria o mínimo existencial nosso ou necessário para a nossa vida cotidiana. Então, o tributo ele não pode ter essa característica de confiscar o patrimônio alheio. Quando a gente olha para a obrigação instrumental, nós precisamos ler o Código Tributário Nacional, entender das obrigações acessórias, porque a obrigação tributária ela é principal ou acessória. E aqui eu queria um ponto de muita atenção, tá? Principalmente para você que atua com tributário ou você que é advogado e está aí com algum problema tributário na mão e pode ser que você não entenda alguns conceitos. Bom, quando a gente fala de obrigação principal, é aquela que surge com o fato gerador para pagar o tributo. Só que não somente ela, surge também uma obrigação acessória chamada de instrumental. Obrigação de fazer ou não fazer, obrigações positivas ou negativas, de acordo com o parágrafo 2º. Agora a gente precisa entender o seguinte, quando há o descumprimento de uma obrigação acessória, conforme o parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, ou seja, eu não declaro, eu não estou coberto, a minha mercadoria na verdade não está coberta por nota fiscal, eu não estou transportando a mercadoria com a nota fiscal, diz-se que converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária, só que não é que a obrigação acessória e a redação não é das melhores aqui no 113 do CTN, não é que a obrigação acessória se transforma numa obrigação principal, como nos pode parecer de uma leitura aqui do 113, parágrafo 3º. Na verdade, nasce uma obrigação principal que é de pagar a multa. A esta multa nós damos o nome de multa isolada e sobre esse tema que o STF se debruçou. Pois bem, o que nós estamos tratando aqui é o seguinte, deixa eu pegar aqui acima, deixa eu pegar aqui, a Eletronorte, ela em pouco antes de 2011, enfim, bem antes, na verdade, acho que 2006, salvo erro, ela havia sido notificada de uma multa por descumprimento de obrigação acessória no percentual de 40%. Ela recorreu dessa multa em primeiro grau e a multa caiu para 10%. Não satisfeita, a Eletronorte de novo recorre porque já havia sido pago o tributo devido através de substituição tributária, então ela só realmente descumpriu uma obrigação acessória. E, de repente, quando chega no tribunal, o tribunal diz assim, realmente assiste razão a Eletrobras nesse ponto e nós vamos minorar essa multa a 5% do valor do tributo que seria devido. A Eletronorte, não satisfeita, ela sobe um recurso extraordinário ao STF. Ao fazer isso, subir esse recurso extraordinário, no meio do caminho,
eles acharam por bem, a sua equipe jurídica, com sua diretoria, etc., etc., por fazer uma transação com o município de Rondônia. E eles desistem do seu recurso extraordinário. Porém, o recurso extraordinário já estava sob repercussão geral. Para discutir esse tema, porque eles argumentavam que o valor seria ainda muito exorbitante, eles queriam reduzir ao máximo possível ou até mesmo zerar a penalidade, uma vez que o tributo devido já estava recolhido. Então, argumentavam nessa linha. Porém, a disposição legal é que sim, há multa quando há o descumprimento de obrigação acessória. O relator do caso, nós temos o ministro Luiz Roberto Barroso. Abriu divergência o ministro Dias Toffoli. Da tese do ministro Barroso, ex-ministro agora do STF, né, aposentou, agora vai voltar a advogar. Nós temos aqui o ministro Dias Toffoli divergindo da tese do ministro Barroso, e nós temos o ministro Zanin divergindo da tese dos dois, acompanhando em parte a tese dos dois. Enfim, mas o voto do ministro Zanin está muito mais próximo do voto do ministro Dias Toffoli. Acompanharam o relator, o ministro Edson Fachin, o ministro André Mendonça e o ministro Gilmar Mendes. A tese do ex-ministro Barroso, ela era muito mais favorável para o contribuinte. Porém, se a gente levasse em consideração que se a Eletronorte tivesse permanecido com o recurso extraordinário, talvez seria pior a situação para ela. Uma vez que, mesmo sendo a mais favorável, a tese do ministro Barroso, ela colocava como limite de 20% da multa por descumprimento da obrigação acessória, né? Enquanto o ministro Dias Toffoli, ele traz uma outra perspectiva, ele traz de 60% a 100% do valor devido. Nós vamos ler o voto tanto dos dois ministros, o que abriu divergência, quanto o ministro Cristiano Zanin, que abriu divergência com os dois e acompanhou mais ferrenhamente o ministro Toffoli. Acompanhando a divergência, nós temos aqui o ministro Flávio Dino acompanhando o ministro Toffoli, também o ministro Alexandre de Moraes acompanhando o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia acompanhando o Toffoli. Então nós temos 4 votos aqui com o Toffoli. Nós temos o ministro Fux e o ministro Nunes Marques. O ministro, na verdade, o Nunes Marques acompanhou o Toffoli, tá? Nessa perspectiva de entendimento um pouco mais gravoso para o contribuinte. Então, nós temos, na verdade, 5 votos a favor da tese mais gravosa, que nós iremos ler. O Fux acompanhou a divergência colocada pelo ministro Zanin. E nós temos, então, o voto divergente do ministro Dias Toffoli, aparentemente avançando. Agora, não sabemos até que ponto nós teremos modulação de efeito e a aplicação, por exemplo, de uma parte do voto do ministro Zanin. Bom, vamos lá então, vamos começar pelo voto do relator. Esse aqui é o voto do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso. Nós vamos pular toda a retrospectiva, enfim, precedentes da corte, uma linha argumentativa e vamos direto aqui à conclusão. Diante do exposto, homologa a desistência, ou seja, a Eletronorte requereu a desistência do recurso extraordinário por conta da transação tributária que ela fez, o acordo que ela fez com o Estado de Rondônia, e dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 78, inciso 3º, a linha I da Lei 688 de 96 do Estado de Rondônia, uma vez que a multa isolada não pode exceder a 20%, ou seja, a tese dele é nulidade dessa legislação, e a multa isolada não pode exceder 20% do tributo devido. Propõe a fixação da seguinte tese de julgamento. A multa isolada em razão do descumprimento de obrigação acessória não pode ser superior a 20% do valor do tributo devido, quando há obrigação principal subjacente sob pena de confisco. Quando há obrigação principal subjacente, aqui nós estamos vinculando uma obrigação acessória a uma obrigação principal, porque nós precisamos do valor que seria de tributo da obrigação principal. Lembrando que vincular uma obrigação principal a uma acessória não é muito comum ao nosso ordenamento jurídico tributário. As coisas aqui elas são mais dissociadas, elas têm uma existência própria, tanto a obrigação principal quanto a obrigação instrumental. Mas ele propõe o seguinte: se o sujeito passivo devia 1 milhão, ou a operação ela corresponde a 1 milhão em tributos, a multa não pode exceder 200 mil nesse caso. Pois bem, assim votou o ministro Barroso, e nós temos então o voto divergente do ministro Toffoli, que foi o voto aqui que mais foi seguido pela composição
do STF em seu plenário. Vamos avançar aqui, tem toda a linha argumentativa que depois vocês podem ler. E vamos aos finalmente aqui. Vamos lá, do dispositivo. Ante o exposto, pedindo vênia para divergir parcialmente do ilustre relator, ex-ministro Barroso, homologo a desistência do recurso extraordinário interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, e propõe a fixação das seguintes teses para o tema 487, repercussão geral. Havendo tributo ou crédito, olha aqui, quando há, eu vou até aumentar um pouquinho mais a minha tela para vocês, aqui no cantinho, que eu estou falando com vocês e eu gostaria de poder falar um pouco mais de perto, porque esse tema é muito bom, espinhoso e vai dar muito pano para manga. Bom, ante o exposto, pedindo VN, etc., homologou a desistência e a tese é a seguinte: havendo tributo ou crédito, a multa decorrente do descumprimento do dever instrumental estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60%. Vamos lembrar que a legislação 40%. Foi aplicado 40% de multa. Ele diz o seguinte, olha, não pode passar de 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% nos casos de existência de circunstâncias agravantes. Então, caso há circunstância agravante, e esses casos de circunstância agravante vai vir através de legislação própria. Não pode passar de 100%, então uma paulada de multa, né? Você pode chegar até 60%, mas se tiver algumas situações agravantes, você tem, por exemplo, dificultar a fiscalização tributária, você pode chegar em 100%. Não havendo... Gente, não confunda, tá? Com aquela por não recolhimento de tributo devido ou não declaração de tributo devido. É outra história, tá? Aqui é só a simples obrigação. Vamos dizer que você foi autuado em malha fina, mesmo tendo recolhido todos os tributos, você não declarou, é disso que nós estamos falando, tá? Nesse tipo de obrigação. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, e aqui começa a ficar um pouco mais complicado, ao meu ver. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculada à penalidade, a multa em questão não pode ultrapassar 20% do referido valor, podendo chegar em 30% nos casos de existência de situações agravantes. Nessa hipótese, a multa aplicada isolada fica limitada, respectivamente, a 0,5% ou 1% do valor total da base de cálculo dos últimos 12 meses do tributo pertinente. Eu vou falar para vocês o que eu entendi aqui, tá? Eu vou até abrir um bloco de notas aqui. Eu vou até diminuir a minha tela aqui para facilitar a nossa didática agora, que eu vou usar um bloco de nota, vai ficar muita coisa aqui na tela. Bom, vamos criar uma situação hipotética aqui, fácil. Uma mercadoria no valor de 1 milhão. Mercadoria, 1 milhão. Opa. Beleza. A alíquota do imposto que vai ser aplicado nessa operação, 10% de tributos. Beleza. O que dá 100 mil. Pegando essa primeira parte aqui apenas, eu tenho duas hipóteses. Ou a multa vai ser de até 60% desses 100 mil, que é o valor do tributo, ou a multa vai ser até 100% se tiver agravante. Aqui é fácil, você vai pegar... Vai olhar aqui, ó, 60%, né? Dá 60 mil a 100 mil. Vou colocar entre parênteses com agravante. Esses são os dois limites, 60% e 100%, que nesse caso hipotético nosso, tendo 100 mil em tributos, nós teríamos essas duas multas. A segunda hipótese, não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo o valor da operação na prestação vinculada à penalidade, a multa em questão não pode ultrapassar 20%, e o referido valor podendo chegar a 30% em casos também de situações agravantes. E essa segunda parte aqui, respeitando ali nos últimos 12 meses, o 0,5% a 1% das operações desse sujeito passivo, né, que teve esse fato gerador, você vai olhar essa base de cálculo, e você pega essa base de cálculo vezes 0,5% ou 1%, você tem o teto, o limite que pode ser colocado de multa, desde que respeite também esse outro fator cumulativo dos 20% a 30%. Então, o fisco ele pode simplesmente lançar de 20% a 30% do valor da operação. Nesse caso da mercadoria de 1 milhão, sem levar em consideração o segundo fator, nós temos um teto máximo aqui de 200 a 300 mil em tributos. Na verdade, em multa. Então, veja só, se eu estou falando de uma operação de 100 mil em tributos,
aplicando 60% a 100% de pena em respeito a esse descumprimento, no máximo eu tenho R$100 mil em multa. Agora, se eu não tenho uma operação tributária vinculada, na verdade eu não tenho ali uma obrigação principal vinculada àquele ato jurídico, aquele fato, mas eu tinha só a obrigação acessória, aquele ato só desencadeou uma obrigação acessória, neste caso, não tem como pegar uma referência de qual seria o valor a ser tributado, porque não havia nada a ser tributado. Eu pego o valor de referência da mercadoria. Então, se é 1 milhão em mercadoria, eu posso ter essa multa inicialmente chegando a 200 mil. Obviamente, a entidade tributante pode tributar em 10% e colocar 100 mil. Que nesse caso que nós estamos olhando aqui, já seria a pena mais gravosa, se houvesse tributo, mesmo tributo pago ou não. E se eu tiver algumas situações agravantes pela lei, tipo, por exemplo, dificultar a fiscalização tributária, aí eu posso chegar aqui em 30%, eu estou falando de 300 mil em multa. Isso supera em muito quando há uma obrigação tributária ligado à obrigação principal de pagar tributo. Então, eu sei que é um pouco complicado esse assunto para os leigos, mas para quem é da área tributária, você consegue perceber o problema que nós estamos lidando. Mas nós temos a trava que é 0,5% ou 1%. Vai depender do que a tese disser para nós que vai ser, certo? Se eu pego, e aqui eu entendi dessa forma, todos os fatos geradores a respeito dessa operação, ou similares a essa operação, nos últimos 12 meses, eu tenho uma base de cálculo a partir do montante desses fatos geradores. E aí eu calculo, enfim, essa base de cálculo e digo, vezes 0,5% ou vezes 1%, qual o valor? Se este valor for, por exemplo, de 50 mil, eu estou limitado a 50 mil. Se ele for de 1 milhão, eu estou limitado aqui a 300 mil nessa hipótese. Suponhamos que toda a base de cálculo dê 1 milhão. Então, eu preciso pegar o primeiro limitador, que seria aqui, contando uma situação gravosa, 30%, eu poderia ser aqui, receber essa penalidade, na verdade não ser tributado, mas receber esta penalidade em 30% do valor da mercadoria. Porque a minha segunda trava aqui, que são os requisitos cumulativos da tese, ele poderia levar a este entendimento. Se você tem um entendimento diferente desse, me diz aí nos comentários. E se você acha que esses montantes não são, na verdade, confiscatórios, eles estão certos, ou se são confiscatórios, me diga aqui embaixo também. Gostaria de saber a sua opinião. Bom, vamos ao voto do ministro Zanin. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que este é o voto do ministro Zanin. Beleza, ó. Recurso extraordinário 640452 de Rondônia. Ministro Cristiano Zanin. E vamos descer e ver qual foi a tese aqui proposta por ele e compará-la. Bom, ante o exposto, homologa a desistência e dá a seguinte tese de julgamento. Até que a Lei Complementar do Congresso Nacional disponha de maneira diversa sobre os limites aplicáveis às sanções tributárias, a multa isolada relativa ao fluxo doméstico mercadoria desacompanhado do documento fiscal apropriado, compreendendo não apenas o transporte, mas operações como a remessa, guarda, estocagem, depósito ou aposta sob qualquer título, não pode exceder 60% do tributo ou do crédito vinculado. É a tese do ministro Barroso. Em casos admitida a majoração para até 100% desse valor, se verificaram situações agravantes conforme a legislação de regência. Beleza, até aqui tranquilo. Não havendo tributo ou crédito vinculado e não sendo possível estimar a base de cálculo aplicável como se houvesse obrigação principal subjacente, admite-se que a multa isolada mencionada no parágrafo anterior adote como parâmetro o valor da operação da prestação envolvida. É a mesma tese do ministro Toffoli, tá? Só para, se alguma hora que eu falei Barroso e escapou aqui falando que a tese mais gravosa é do Barroso, não, o ex-ministro Barroso é a da tese menos gravosa, certo? E a do ministro Toffoli é a da tese aqui, então, que majora a hipótese. Obviamente, né, a tese dele, mas seguida também pela maioria do STF. Em hipótese, não poderá superar 20% desse montante, podendo chegar a 30% nas presenças de circunstância agravante, conforme a legislação de regência. Pois bem, essa tese dele aqui é idêntica à do ministro Toffoli, mas ele diverge naqueles 0,5% ou 1%. Então, você não tem uma cumulatividade de requisitos para agravar essa situação aqui
e lançar uma multa, por exemplo, com base no valor da mercadoria, o valor da operação, o que é muito pior. Então, nesse ponto, a tese do ministro Toffoli é melhor, tá? Mais benéfica para o contribuinte nesse caso. Não para a administração fazendária, mas para o contribuinte sim. Observados os limites máximos, hora definido, compete ao legislador a definição dos critérios de gradação da multa, podendo prever causas agravantes ou atenuantes, respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Aqui ele segue falando de coisas assim que nos parece muito óbvias, né? Você deve aplicar princípios, você deve olhar à luz do conjunto fático probatório, constante nos autos, etc. Mas sabemos que o óbvio precisa ser dito. Bom, visto isso, vamos às nossas conclusões. Concluindo, nós temos então um cenário basicamente já definido que o limite é 60%, no caso, onde temos um tributo, né, aí relativo à operação, nós temos que a multa fica limitada a 60%, se tiver situações agravantes previstas em lei, aí nós chegamos a 100%. Em situações que não tem tributo, não está muito claro para nós ainda como que vai ser feito, eu acho que caberia embargo de declaração para explicitar um pouco mais aquela metodologia de cálculo que o ministro Toffoli apontou, mas também pode ser que seja muito claro ainda, só me faltou um pouco mais de percepção de como calcular exatamente esses valores, olhando para todos os fatos geradores idênticos nos últimos 12 meses, como que exatamente o STF quer que isso aconteça, porque cada palavra vale em tributário e a interpretação ela deve ser ali muito fiel ao que foi proposto. Pois bem, em relação à modulação de efeito, tudo que está em andamento em judicial ou administrativo fica resguardado após a publicação da ata de julgamento de mérito pelo STF, com a conclusão de julgamento. Aquilo que já foi pago, ou seja, fatos geradores que ocorreram e já foi pago a multa, não tem mais o que se discutir após isso, né? A modulação de efeito vai apontar para esse cenário. E depois você tem aqueles que não foram pagos, mas que ocorreram fato gerador anterior, esses ainda poderão discutir sob uma ótica anterior ao julgamento. Processos posteriores, obviamente, né, não tem como não seguir, é obrigado a seguir, vincula todos os órgãos e então vai ser assim de agora em diante. Nós temos uma situação mais gravosa aí para aqueles que cometerem essas infrações. Se planejem tributariamente, né, façam um planejamento tributário com um advogado de sua confiança, utilize uma equipe aí muito bem antenada com as mudanças e com aquilo que está acontecendo. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal.